noite, seja muito bem-vindo a mais um Conexão Esportes. O programa de hoje é especial, nós demos folga a toda a nossa equipe por causa da pandemia do coronavírus. Eu espero que você aí do outro lado da telinha também esteja realizando a quarentena, ficando em casa, evitando aglomerações e principalmente evitando o contato físico. Então o programa de hoje é especial, é um programa gravado dedicado a você que está em casa e que vai nos acompanhar. A partir de agora vocês vão acompanhar uma reportagem especial explicando para você como é feito o nosso podcast. Vocês já devem estar acompanhando, toda semana a gente conta para vocês um podcast novo e hoje vocês acompanham a produção. O Aleph, o Marcelo e o Alexandre trazem todas as informações, um resumão do módulo 2, veja só. Está começando o podcast GolCast, uma produção do programa Conexão Esportes. Olá, hoje é dia 17 de março de 2020, ou então, hoje é dia 22 de março de 2020, você que nos assiste, por quê? Você que nos ouve, você está no nosso podcast GolCast, porque eu sou o Alexandre Rodrigues e este é o episódio 5 do GolCast. Em nosso podcast, esperamos levar para você muita análise, curiosidades e histórias sobre o futebol, mas hoje, além do podcast, estamos gravando ele para a exibição no programa Conexão Esportes da TV Candidez de Divinópolis, Minas Gerais, aproveitando essa parada, né, infelizmente forçada da pandemia do coronavírus. A gente está aproveitando essa chance, até além de passar esse programa do podcast do GolCast para vocês, fazendo vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho e também para ter um programa de esporte nessa noite de domingo sem futebol. Mas você que nos escuta, mais uma vez, já desde o primeiro programa, muito obrigado e esperemos que realmente você continue a nos ouvir. Diga, Marcelo. Olá, eu sou o Marcelo Lopes e como a Lê disse, a gente... Olá, eu sou o Marcelo Lopes e como o próprio Ale disse, que você continue conosco, que você tenha gostado, inclusive dos outros 4 episódios do podcast GolCast, lembrando que é uma edição especial, como o próprio Alexandre falou, a gente está gravando diretamente dos estúdios da Rádio Minas aqui em Divinópolis, Rádio Minas 104.1, inclusive um abraço pessoal da rádio, um agradecimento também pela liberação do local e vamos em frente aí com o episódio dessa semana, mais do que especial. Eu sou Aleph Neto, para quem não conhece, esse é o nosso GolCast, aqui na TV, hoje exibido pela TV Candidez. Você ouve a gente pelo site sistemampa.com.br e em várias plataformas também digitais que o nosso amigo Alexandre Rodrigues vai mostrar pra gente, lembrando que um programa especial hoje usando os estúdios da Rádio Minas. Exatamente, o podcast é sempre a produção do programa Conexão Esportes, da TV Candidez de Divinópolis, Minas Gerais, e também veja as nossas redes sociais, já estamos presentes no Instagram. Isso. Acesse e conheça um pouquinho do nosso trabalho. Já temos o Instagram do programa, que é o @podcastgolcast. Além disso, agora estamos presentes no Spotify e no Deezer, com todos os episódios lá para quem quiser nos escutar. Ou seja, você pode ouvir nossos programas novos, antigos, mais recentes, um pouquinho mais antigos por lá também. E além do Spotify e do Deezer, também, claro, estamos no sistemampa.com.br. Acesse lá também, se você preferir, e tem esses agregadores de podcasts também. Isso aí. Agora eu vou falar a trilha. Beleza, falar a trilha. E claro... você. Vai. E claro que sempre teremos nossa trilha sonora escolhida por alguns de nossos participantes. A trilha dessa semana é trazida pelo Alexandre Rodrigues e uma novidade. Que novidade é essa, Alê? Exatamente, é um pouco do som da banda espanhola Sarajevo Band. Opa. Uma banda com vocal feminino, como o próprio nome diz, é uma banda de blues rock e soul da cidade de Zaragoza, na Espanha. Ela canta em inglês, mas eles são espanhóis. Essa banda começou suas atividades em 2015. O disco Soul, Groove and Beats é o primeiro lançamento do grupo, feito em 2019. Também se encontra no Spotify. Você que quer ouvir o disco todo, você consegue ouvir por lá, ao invés de ouvir as nossas belas vozes por cima da nossa trilha sonora. Realmente é um grande som, achei muito legal esse disco, trazer algumas raridades também, algumas bandas um pouquinho mais desconhecidas. É um grande som que mistura soul,
funk, rock and roll. Vamos ouvir um pouquinho da Sarah Gale Band. Voltando. Bom, e agora sem delongas, vamos aos destaques do Golcast dessa semana. E no episódio de hoje você confere um destaque aí a respeito do módulo 2 do Campeonato Mineiro. 6 rodadas já passaram e agora a gente vai trazer um panorama do que aconteceu até aqui, né, André? Exatamente, né? Já passou da metade, como você mesmo falou. E aí agora vamos falar um pouquinho, analisar um pouquinho das equipes, da classificação, dos times aqui da região centro-oeste de Minas e também um pouquinho do campeonato no geral. Teremos também, para você que não conhece o nosso podcast, agora pode ver, temos também quadros em nosso podcast e falando sempre histórias curiosas do futebol, como por exemplo no quadro Você Não Sabia, no Grito de Gol e também no Número do Dia. Opa. Sempre em todo podcast Golcast trazemos um número que tem a ver com alguma curiosidade, alguma coisa realmente desconhecida, talvez, ou não tão lembrada do futebol, e no final do programa a gente dá a resposta. O número de hoje é 735. Aguardem no final do programa a explicação que eu trago para vocês. Fica um mistério, hein? Só aguardar. Só aguardar. E começando o nosso debate de hoje, vamos falar do Campeonato Mineiro, módulo 2, até então, essas rodadas que está tendo, agora parou em função do coronavírus, as perspectivas agora das próximas rodadas e também destacar um pouco dos times. Começando com o Guarani, com esse empate e agora essa derrota de goleada pro Democrata. Amigos, vocês acham que agora é o momento do Guarani não tropeçar mais? Não é para ter tropeçado contra o Democrata? Não deveria ter tropeçado contra os dois democratas, né? Perdeu esse último jogo contra o Democrata de Sete Lagoas e havia empatado antes contra o Democrata de Governador Valadares. Eu não vi o jogo contra o Democrata de Governador Valadares, estava em Nova Serrana, vendo até o jogo serranense contra o Pouso Alegre, mas os relatos de todos que foram lá, foi que o jogo foi muito ruim. Até pela situação da chuva, né, Alex? Sim, houve aquele problema, muitas chuvas na região e ficou um pouquinho complicado em termos de toque de bola. A situação do gramado prejudicou um pouco, mas o fato é que o Guarani não jogou bem e ficou no 0-0. Contra o Democrata de Sete Lagoas, o time começou muito mal. Quando começava a melhorar ali no começo do segundo tempo, tomou o segundo gol do time de Sete Lagoas e aí foi um passeio, né, Marcelo? Foi um passeio depois do segundo tempo, inclusive o Vantuil fez algumas alterações, tirando inclusive o Paulo Moraes do jogo, uma alteração que não foi vista com bons olhos para quem estava acompanhando a transmissão por lá. Inclusive esse jogo foi transmitido pela TV Candidez. Um abraço para a Tainara Faria. Em caráter exclusivo. Estava lá. Tainara Faria, nossa apresentadora do Conexão Deu um show Esportes, na reportagem. Muito bom a história dela. Repórter de campo, realmente trabalha muito bem. E aí depois o time deu uma animada no segundo tempo, mas depois dessas alterações, que inclusive são alterações já rotineiras do Vantuil, que ele já costuma fazer desde o primeiro jogo, o time tomou o terceiro gol e aí desandou. E aí a defesa, o time todo, futebol apático, apagado, né? O time do Guarani não estava dando conta da situação, estava bem descontrolado, bem desorganizado, e aí a gente volta àquela situação da defesa, né? A defesa não estava tão bem nesse jogo, e já haviam outras críticas em relação à defesa também, que era o fato da bola aérea, e agora nesse jogo foi algo mais geral. A bola no chão também foi problemática, mas eu concordo você citar essa situação da defesa, é importante. O Guarani tomou 7 gols em 6 jogos, mas eu vou até focar realmente, depois de 2 jogos que até nos animaram, contra o Betim em casa e contra o Tupi fora, o Guarani conseguiu uma vitória importante, o desempenho ofensivo caiu muito. Para você ter uma ideia, o Guarani fez apenas 5 gols até agora, apenas 2 de atacantes. Um gol do Luan e um gol do Ítalo, que é um jogador que veio do Boston City, junto com o Vantuil, assim, junto no sentido de confiança dele. Sim. E ele não tem sido titular ainda, até de uma maneira, na minha opinião, estranha. Ele já poderia, pelo que ele demonstrou, já tá jogando como titular mais vezes. Ou seja, ele fez um gol e o Luan, que é outro atacante, até de Itapecerica, região aqui centro-oeste também, ele fez um dos gols no jogo contra o Tupi. Tirando esses 2, os outros 3 gols marcados não foram de atacantes. Um belo gol, né? Diga-se passagem. Do Luan contra o Tupi, né? Exatamente. E aí, outro gol
do Marcelo Brandão, volante, um gol do Jonas Marques Meia, que é daqui de Divinópolis, inclusive, e um gol do lateral direito Pedrinho, de pênalti. Então realmente fica difícil. Eu acho que além das mudanças defensivas, de uma maior organização e talvez uma proteção um pouquinho mais leve no meio de campo, o Guarani poderia buscar reforços, trazer jogadores, pelo menos mais uma opção de área, para poder prender essa bola lá na frente, realmente a defesa não passar aperto, como até no jogo contra o Democrático de Governador Valadares, que eu vi os melhores momentos depois, tomou muita pressão, tomou alguns contra-ataques. Realmente o Neto, goleiro, que até não jogou esse último jogo, tá suspenso, ele teve que intervir bastante. Então realmente o Guarani ele tem que usar essa parada por um certo modo. Claro, pelo motivo que ela aconteceu, ela não é boa para ninguém. Claro. Mas em termos de organização da equipe, talvez seja um bom momento, já que o Vantuil, até onde nós estamos gravando aqui, ele vai permanecendo no Guarani, ele vai ter esse tempo de ajustar. E tá é errado, sempre bom lembrar, Ale, Marcelo e amigos que acompanham a gente, o Guarani sentiu muito nesse jogo contra o Democrata de Governador Valadares a chuva, o campo pesado. Isso foi uma das desculpas, até mesmo relatos dos jogadores em relação ao empate sem gols contra a equipe do Democrata. Não só desse jogo, mas também contra o Democrata Sete Lagoas, que foi uma reclamação também a respeito dessas chuvas aí rotineiras que acabaram maltratando o gramado de fato. O que eu achei interessante, não sei se vocês acompanhou ainda, a entrevista do Renan, falando que a culpa é total deles, não do treinador. Que assim, a parcela de culpa tem que ser deles, porque o treinador treinou uma coisa, pelo que eu até conversei com o nosso amigo Kleber Faria, faz parte com a gente da TV, e sempre é um ícone do esporte aqui na nossa cidade. Ícone local. Falou que ele acompanha diariamente os treinos do Guarani. Ele falou que o Vantuil treinou muito jogada de bola aérea, treinou muito posicionamento, gritou muito com os jogadores. Então a questão mesmo, talvez a interferência da culpa seja nos jogadores, mas aí eu já acho que é no elenco em todo. Sim, eu acho que isso pode mostrar que os jogadores estão com o treinador, né? Pelo menos no primeiro momento eles não vão... Algo bom. Perto das situações que a gente viu ultimamente. Em vários times aí, inclusive na Série A do Brasileiro. O que acontece? Por enquanto, os jogadores estão comprando ainda a causa do treinador e não estão conseguindo fazer em campo um bom desempenho. Mas aí, como você falou, a culpa é geral. Dos jogadores que não estão conseguindo demonstrar em campo e do próprio treinador que não está, talvez, encontrando soluções aí melhores. Como o Marcelo disse muito bem, as alterações têm sido muito rotineiras. Isso. Então, talvez seja a hora de tentar alguma coisa diferente, e essa parada, ela vem, pelo menos, com essa vantagem para o Guarani. Que o Guarani consiga, e o Vantuil Rodrigues tente absorver realmente o que tiver de ruim e tentar melhorar a partir daí. E aí, Guarani, campanha de 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 5 gols marcados e 7 sofridos, está aí com 10 pontos na tabela de classificação. Tá ali, realmente ficou muito tempo em segundo, terceiro, agora realmente está nesse risco aí de não ficar no G4. Claro, e ainda precisa de pelo menos mais uma vitória para tranquilizar qualquer problema de rebaixamento, isso é importante também, pelo menos no módulo 2, o Guarani ficaria para o ano que vem. Nós estamos dizendo isso, claro que pensando que o campeonato voltará, e é importante, o Alex conversou com o presidente do Guarani aqui de Divinópolis, o Vinícius Moraes, em relação ao que pode acontecer no calendário, né, caso volte o campeonato, talvez num período, sei lá, daqui a um mês, que é o que a gente espera mais ou menos o que vai acontecer. Abril, né? Isso. E tem essa situação do calendário, que para o módulo 2, para a segunda divisão é mais fácil, mas tem a situação financeira também, né, Alex? Sim, até mesmo os clubes do interior de Minas, a situação do calendário. Vão ter que apertar, vão jogar jogos quartas e sábados e domingos. E a questão financeira, que o clube tem um compromisso com os jogadores de pagar até certa data. E a federação, com esse calendário, vai ter que ou apertar, ou então, de alguma forma, terminar na data prevista. Porque... Ou então ajudar, né? Poderia, a melhor solução senso, era essa, né? Que lá não existe muito, mas vai ter que, no caso, prevalecer. Quem a gente sabe que a Federação Mineira não tem lá tais soluções tão pontuais, né? Às vezes ela gosta de fazer uma média, aparecer, anunciar
a paralisação do campeonato no meio da rodada, E intervalo da lembrando rodada. também que isso aí pode prejudicar os times da capital, com deles o Cruzeiro, dependendo dos jogos da Série B, pode ser prejudicial. Se a federação não apertar o calendário, pode prejudicar o Cruzeiro nesse sentido. Eu acho que, assim, certamente vão voltar a esse tema depois da parada, Sim. ou durante ela, certamente. Mas é como eu disse antes de você começar. Pro módulo 2, é um lado bom e um lado ruim. O calendário pro módulo 2 é tranquilo, de certa forma. Dá até para ir junho, julho, fazendo campeonato, que não tem tanto problema. A situação toda é prejuízo dos clubes. Já numa rodada sem torcedor, já houve prejuízo, os times pagaram para jogar. E na situação dos contratos, que muitos jogadores, claro, tendo a condição de jogar a Série B, por exemplo, brasileiro, eles vão. E aí, como é que os clubes ficam para contratar outros? Realmente fica complicado. Então a federação ela tinha que propor alguma ajuda de certa forma, já que ela quer tanto que os estaduais continuem, e eu até concordo que deva ter estadual, aquela velha discussão, né? Que Alô, eu Túlio. tô prometendo que vai ter aqui nosso Vamos trazer o nosso amigo aqui Túlio pra falar sobre Cunha, isso, realmente, né? que é um defensor árduo do fim dos estaduais, não defensor dos estaduais, defensor árduo do fim dos estaduais. Eu acho que tem que manter, claro, com adaptações, menos datas, principalmente na primeira divisão, mas no módulo 2, e já que a federação, repito, tem tanta vontade que eles continuem, tem que ajudar os clubes de alguma forma. Não sei se isso vai acontecer agora, mas é uma situação extrema que talvez vá ser necessário uma intervenção. Além do Guarani, na região também temos Isso. o Clube Atlético Serranense, inclusive tá atrás de minha camisa aqui. Para quem tá vendo aqui, ela está ali atrás de Marcelo. E para quem não está vendo, é uma camisa, e quem não conhece, é uma camisa que lembra muito o Penharol do Isso Uruguai, aí. E a do Guarani parece São Paulo. da seleção da Polônia. Ah, Não é que você tá imaginando, não. Não, vou falar não. É a seleção polonesa de Robert Lewandowski. Ouça o episódio anterior para entender essa conversa. Essa negação. Exatamente. Mas o Serranense, como você falou, Marcelo, realmente uma vitória, 2 empates, 3 derrotas, 2 gols apenas marcados, né? Se o ataque do Guarani tá mal, né? Veja só, 2 gols marcados Serranense, 7 gols sofridos. Já trocou de treinador, Milagres, ex-goleiro do América, do Atlético, foi demitido. E veio o Gerson Evaristo, que é um treinador já Velho conhecido da conhecido, região. da- Novo da velho casa treinador, né? serranense. Era para ser o treinador do Serranense no módulo 2 ano passado, acabou saindo para aceitar uma proposta do Tupi, jogou a Copa do Brasil com o Tupi, e aí veio o Gustavo Brancão, hoje treinador do Atlético Divinopolitano. Gustavo Brancão, como ele disse, divinopolitano, realmente fez um bom trabalho no Serranense, fez Está um bom trabalho fazendo. no Mamoré também. está fazendo um bom trabalho. Isso no também, Atlético. quem sabe até um dia participa aqui com a gente também. Eu Acho realmente que em não- abril vai aparecer aí, hein? Quem sabe, né? Esperamos voltar sua o presença campeonato, aqui. né? Vai ser muito legal, tanto no Conexão como no nosso podcast também, quem sabe aí. Vamos, quem sabe, trazer o quadro de entrevistas aí. Quem Opa! sabe será muito Boa ideia, interessante hein? trazer alguns Talk show. convidados. Talk show, o cast show, gol show. Gol show já teve. Não, Gol né? Show já tem. Gol show já Não, teve, não, então por deixa pra favor, lá. hein? O Olha dono o do pro- baú não vai deixar. Olha o processo. Então o Serranense ele vai precisar, mais ainda talvez que o Guarani, lutar pela permanência. Só com 5 pontos em 6 jogos, vai precisar realmente desempenho melhor em casa. Ainda não ganhou em casa, a única vitória foi fora contra o Democrata de Governador Valadares. Então realmente o Serranense ele vai nessa parada ter que se ajustar com o Gerson Evaristo, caso, né, ele continue, até agora está previsto que isso vai acontecer, e o time realmente possa primeiramente ficar no módulo 2. Claro que a terceira divisão, além de estar mais abaixo, é um calendário mais difícil ainda, só no segundo semestre, então realmente ainda é mais complicado para você trazer jogador. Amigos, eu acho que uma coisa que falta no Serranense é uma pessoa, um jogador de identificação. Eu vi os torcedores cobrando muito a presença do Michel Eloy. Ele que foi dispensado pelo Milagre, nem começou a jogar o campeonato, estava no elenco, foi Isso. dispensado sem jogar um jogo. E é um jogador que tem uma identificação, um laço bem forte com o time de Nova Serrana. E também, assim, o Jajá esse ano não jogou até ainda o futebol que a gente acompanhou ele aqui no Guarani, na época, nas boas épocas de Jajá, quando fazia gols diante do América. O América sente... Gol Nossa que nós, Senhora. nós retransmitimos, né, melhor Sim, dizendo, aqui no no primeiro primeiro Golcast, podcast. Ó. na ação do nosso saudoso Ricardo Lúcio, aqui narrador de rádio de Divinópolis, Já e o passou por Jajá, que o
o Ali falou, o Jajá é aquele que jogou no Cruzeiro. É ele mesmo, próprio, jogou com o Adilson Batista, né? Dispensado por ele, inclusive. Nossa senhora. Então, acho que assim, apoio dos empresários tem apoio sim, da prefeitura em si tem apoio. Tem Falta- estrutura tem também. estrutura. Tem um excelente estágio Excelente querendo estágio. É uma calçado. estrutura até melhor hoje que a do Isso. próprio... O Ale talvez pode falar Daniel. melhor. A torcida agora sim que tá tomando gosto pelo time. Acho que falta mais um jogador de identificação para dar um fomento a mais na parte futebolística da cidade. Um público foi médio ali, porque o próprio sol também, e até pela situação ainda do time, né? O pessoal ficou mais naquela parte coberta ali da Arena do Calçado, na outra parte até tinha alguns torcedores do Pouso Alegre, né? Que foi lá, ganhou. Sempre estão vindo em vários jogos. Né? Exato, uma torcida fanática. E realmente o pessoal tava lá enxuriçando, como diria Silvio Luiz, a torcida do Serranense. E o Pouso Alegre, até já pra gente, pelo adiantado da hora aqui, já vamos falar um pouquinho também. O Pouso Alegre, ele é o líder desse módulo 2, 5 vitórias, 1 empate, invicto, 16 pontos. Só que é engraçado, ele não tem nem o melhor ataque, nem a melhor defesa. Melhor ataque com o Democrata de 7 Lagoas, né? 10 gols. Com os 4 de sábado, né? Inclusive, Isso. os 4-0 do Democrata de Sete Lagoas em cima do Guarani é o placar mais elástico do Isso. módulo 2. Acabou passando aquele jogo do Betim com o Serranense. E o Democrático Governador Valadares, até quando nós gravamos aqui, um gol que nós estamos desconsiderando o jogo do Democrático Governador Valadares Betim, que é o último jogo antes da parada, pelo horário de gravação. Então, Sim. antes desse jogo, o Democrático Governador Valadares tomou um gol. E aí o que acontece? Por que eu citei isso? O Pouso Alegre é um time que não tem o melhor ataque, não tem a melhor defesa, mas é um time muito eficiente. Fez 9 gols, né? Exato. Tomou 4. Fez 9 gols e tomou 4. Exatamente. E aí, pela tabela, o Pouso Alegre já com um trabalho de mais tempo do Rogério Henrique, um time entrosado e que não tem a menor vergonha de jogar feio. Joga muitas vezes no contra-ataque, é um time que joga duro. Valoriza muito jogar em casa e Isso, tem um bom com apoio certeza. da torcida que sempre enche Inclusive, estádio. um dos maiores Exatamente. públicos no módulo 2 é do Pouso Alegre. A torcida vai em peso lá no Surgimento. Exatamente. Manduzão, né, Ale? Manduzão. Segundo o nosso Oliveira Lima aqui da Rádio Minas, um dos estádios mais bonitos do interior mineiro. Olha só, hein? E até na final do ano passado da terceira divisão chegou a levar quase 10 mil pessoas lá realmente na decisão contra o Betim. Betim, que a gente estava falando aqui antes de gravar, Exato. um time que vem decepcionando, né, Marcelo? Vem decepcionando e com as expectativas que se tinha com a equipe do Betim antes do campeonato começar, não foi bem assim, né? Teve um trabalho muito curto com o antigo treinador da temporada passada, o Bruno Barros. Só que lá para a segunda, terceira rodada, Foi dispensado. a diretoria trocou o treinador, a torcida não gostou, e aí a má fase se seguiu até o momento. Então são 5 jogos, né? Um Isso. empate, uma vitória, um empate Isso. E 3 e derrotas. 3 derrotas. Antes do jogo contra o Democrata, sempre lembrando, não Isso. estamos considerando aqui para gravação. E agora o Emerson Ávila, que foi muito tempo técnico da base do Cruzeiro, Sim. e treinou o Vila Nova, não foi bem. A torcida até que gostaria que o Bruno continuasse. Né? Até foi criticado nas redes sociais lá do clube a saída do Bruno Barros pela identificação que ele teve com o time, subiu o time para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Então acho que foi uma crítica dos torcedores em relação a deixar o cara trabalhar. E sim, teve um tempo na equipe do Betim, mas assim, o tempo do módulo 2, que agora vamos ver do campeonato, não teve o tempo hábil para trabalhar. Eu acho que foi essa crítica que os torcedores do Betim fez, lembrando que o Betim tem Heron, tem Gladstone e tem um apoio incondicional da prefeitura e também de outras instituições lá. Para mim, acho que é o time que mais investiu, o Betim. Exatamente. Mas Era um do dos Pouso times de Alegre. mais investimento, inclusive também de uma estrutura muito bacana. Vocês foram para o Isso. Betim conferir. Você não está querendo dizer que está ruim por nossa Não, Não, de não jeito tá nenhum. bom. nem pela De presença de Vitor Gontijo. Estava lá também nosso colega aqui do Conexão Esportes. Mas pelo que era visto de investimento, era para esperar uma situação melhor, né? Ah, então eu concordo realmente. Claro, agora tem que conseguir a pontuação primeiro para ficar aí. Tem sido normalmente uma média aí de 12 pontos para você ficar tranquilo, para não ter o rebaixamento. Sim. Coisa que o Mamoré deve encontrar dificuldades. O Mamoré ainda não ganhou nenhum jogo antes dessa parada. 0 vitória, 3 empates, 3 derrotas, nenhum gol marcado. Realmente fica difícil imaginar que vai conseguir escapar, né? Lembrando que o Mamoré tem um apoio também da cidade de Patos de Minas, cidade do Milho. Então lá tem um apoio grande. Tem 2 times
o são RT, famosos, o RT, né? e o Mamoré, né? Uma rivalidade muito grande, O realmente. Mineiro Né? é sempre forte. Se a gente for fazer mais um quadro, mais Oh, ideias. vamos lá. ideias Hoje a estamos mil. tendo várias De ideias. mil. Rivalidades aí. O RT e o Mamoré. Que rivalidade, hein? Rivalidade ferrenha, Os dois né, já pra tiveram Minas, hein? muitas vezes juntos no módulo 1, realmente jogos. Se eu não me sempre engano, no emocionantes. interior de Minas, a maior rivalidade é os dois. Rivalidade Local, mesmo, né? local. Isso, verdade. E também está na zona de rebaixamento por enquanto o CAP Uberlândia, o Clube Atlético Portal de Uberlândia. E por enquanto aí está caindo, né? Jogando muitas Esse vezes. time de né? Vantuí Rodrigues. Foi técnico lá. Muitas vezes jogando no Parque do Sabiá, é um time também recente, então. Time de empresário, né? Vamos dizer. Então realmente não tem aquela torcida ainda para apoiar. Ano passado até chegou a brigar para classificar com o Vantuí, foi. mas não classificou e agora Foi em quinto, por né? enquanto tá mal. E também antes do último jogo aí da parada e antes de Democrata e Betim, a pior defesa era do Tupi, com 8 gols sofridos. Então realmente o campeonato tem seu nivelamento e aí eu entendo, de certa forma, a forma de jogar do Pouso Alegre. Que você não tem uma distância muito grande entre as equipes, você tem que ajustar bem o time, conseguir as vitórias, principalmente em casa, para você se distanciar e conseguir assim um bom desempenho e chegar na classificação. Também temos que lembrar aqui do Nacional de Muriaé, Isso. do nosso Jean Rodrigues, foi técnico do Guarani muito tempo aqui, já 3 ou 4 passagens, né? E tá lá realmente nessa briga do G4, junto também com o Leandro, goleiro. Leandro, para quem não se lembra, ou para quem é de fora, na estreia do Diego Souza do Cruzeiro em 2013, o Que Leandro grande estreia. fez, não, o grande estreia do Leandro, né? Tá jogo falando do que Leandro. grande, né? Ah, No sim. sentido... Entendi, não tá certo. Foi o Diego responsável Souza. pelo empate do Guarani com o E Cruzeiro. o Sim. único naquele jogo. time, o Guarani, em 2013, que não perdeu pelo menos uma vez pro Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou de todo mundo que ele enfrentou pelo menos uma vez, menos o Guarani, Nossa. que ele só jogou uma vez e empatou. E graças muito ao Leandro. E também, no caso agora do Nacional, o bom desempenho de outro jogador conhecido nosso, o Helder, zagueiro, capitão do time. Elder David. Helder Davis. Exato. Segue até a gente lá no Instagram. Faça Grande como o Helder Helder. Davis. Isso aí, segue a gente. Siga lá no podcast GoCast no Instagram. Como o arroba- Emerson, né? Com o Emerson, o volante, né, da seleção do Acho que era o Penta. Fittipaldi. Não. é volante. Quem quem sei sabe, segue quem isso. sabe. Isso aí em voo rasteiro. Na Eu verdade, vou ser, eu vou ser. eu dou uma olhada lá em quem assiste os stories e às vezes ele tá lá. Não sei se é por questões assim de Nome. alcance de robô, de nome, ou Vamos se ele descobrir, vamos realmente descobrir. acessa, se é Alcance de o robô. alcance orgânico nem ou se é me o fala. alcance automático. Que né? loucura, hein? Nem vão Mas mexer, tá lá, hein? tá lá. O Emerson, inclusive, esteja acompanhando. Um abraço pra ele. Um abraço. Falando de desempenho também, a gente não pode deixar de lembrar do melhor ataque, Democrata de Xaxará com 10 gols, como você Isso. falou. Melhor defesa, Democrata de Valadares com 1 gol sofrido, pelo menos até essa rodada agora, né? Isso. E aí esses outros desempenhos também. Exatamente. Importante realmente a gente citar que o campeonato já passou da metade, como você disse. 6 rodadas. Faltam 5. Correndo tudo normal, e eu acho que a gente pode deixar para falar mais quando tiver mais definida a situação de volta ou não do torneio. Essa situação financeira e de calendário, eu acho que é uma discussão que a gente pode ter depois. Mas para quem não está aqui em Minas ou não está acompanhando de perto, tem que lembrar que classificam 4 para um quadrangular final e de volta, assim como será finalmente na Série C do Campeonato Brasileiro. Olha Vão só. deixar de Oh. definir o acesso a partir de um mata-mata. Finalmente vão ter um quadrangular, caso tenhamos a Série C esse ano. Esperemos que tenha. Temos que lembrar realmente. E, claro, os dois piores, os dois com desempenho pior, são rebaixados para a terceira divisão ano que vem. A gente falou do coronavírus, né? Claro que foi um dos fatores dessa paralisação, o principal fator, claro. A gente pode sempre lembrar aqui as pessoas que nos acompanham aqui, claro, de se prevenirem, né? Claro, Em relação contra o contágio da doença. E se tiverem os sintomas, procure aí o médico mais próximo. Claro, com certeza. Esperemos que essa parada sirva, além dos ajustes das equipes aqui, principalmente da região, que todos voltem bem e com saúde para acompanhar tanto o nosso podcast como acompanhar os campeonatos que gostem realmente. Isso que a gente espera, que isso seja algo breve, mais breve possível, que todos voltem bem e com certeza voltaremos a falar aqui muito mais do módulo 2. Esperemos que esse resumo
tenha ajudado a entender, vocês entenderem você entender. o campeonato, exatamente. Vamos Bom, lá? finalizando o debate dessa semana, vamos agora ao próximo quadro do Golcast, o quadro Você Não Sabia. Você não sabia. Para quem não conhece, o Você Não Sabia é um quadro que sempre traremos curiosidades sobre o futebol que quase, com certeza você não sabia. Por quê? Muita gente talvez saiba, muita gente talvez conheça, mas você que sabe, finja que você não saiba. Não estrague o quadro, não estrague o nome do quadro, continue com a gente, finja que você é um desconhecido na história que vou contar agora e ajude aqueles que não sabiam que no Campeonato Brasileiro de 1974, Fluminense e Nacional do Amazonas se classificaram para a segunda fase pelo critério de renda. Isso mesmo que você ouviu. Não é renda de roupa não, gente. É renda mesmo. Renda. Dinheiro, grana, bufunfa e etc. O que tiver. Exatamente. No regulamento da competição estava previsto que a classificação da primeira para a segunda fase contemplaria os 10 primeiros colocados de cada uma das duas chaves, até porque o campeonato tinha 40 e poucos times, né? Então dava para classificar bastante gente. Mas os dois próximos na classificação, independente de chave, ou seja, aquele chamado índice técnico, mais os dois clubes com maior arrecadação ou público, né, melhor dizendo, entre os não classificados pelos critérios anteriores. Ou seja, o time podia fazer uma porcaria de campanha que, se tivesse levado muita gente ao estádio, tinha chance de classificar. E foi o que aconteceu com o Fluminense e o Nacional de Manaus. Porém, isso não adiantou de nada, porque eles fizeram campanhas fracas, pífias, como diria o outro, seguiram adiante, mas ficaram longe do título do torneio, que ficou com o Vasco da Gama do nosso amigo Flávio Nascimento, Fábio Nascimento, do Rio de Janeiro. Um abraço para eles, dois vascaínos. Felizes. Comemoraram bastante a saída do Abel Braga da equipe do Vasco. Com sua felicidade, é isso mesmo. Tem que aproveitar. Sobre essa situação do critério de renda, será que era por isso que o futebol era tão popular na época? Não. Será? Não pode ser. O Brasil vinha de um tricampeonato. Mas o que era fundamental naquela época era onde a Arena vai mal, mais um time no Nacional. E onde a Arena vai bem, mais um time também. O Arena era, quem não sabe, um partido da época, o partido político, havia o bipartidarismo entre a Arena e o MDB. Não vamos entrar aqui na parte política nem na discussão ideológica. Também é cultura, viu? Obrigado. Vamos tentar, né? Mas não vamos entrar na parte ideológica aqui dos partidos, mas esse inchaço do brasileiro, para que times de outros lugares, outras regiões participassem, tinham muito a ver com política, e uma forma de dar chance deles classificarem para fases maiores era essa aí. Inventar esse critério, que é um dos mais bizarros. Porque os times incentivavam que as pessoas fossem no estádio por causa disso. Nosso time é ruim, mas vem ao estádio assim mesmo. Estádio acompanhado. Que você tem chance de passar para a próxima fase, né? Que maravilha, hein? Olha só. Critérios mais bizarros. Que beleza. Vamos tentar procurar outros critérios aí para outras histórias futuras em nosso programa. Bom, agora com o fim dessa curiosidade, Aleph, qual que é o próximo quadro do Golcast? Vamos ao quadro mais emocionante desse programa, Golcast, o Grito de Gol. Grito de Gol. Você que está na TV, na telinha do YouTube, na TV Candidez, vai poder ouvir o gol, sim. Vamos cobrir aí com imagens, fotos. Quem sabe vídeo, hein? Quem sabe o vídeo. O jogo é recente, não é muito longe, não. Então vai dar certo. Vamos lá. E um programa chamado Golcast não poderia faltar uma narração de gol. Marcelo, diga para nós. E a narração de gol dessa semana é daquele gol marcante uruguaio de cavadinha de Sebastián Louco Abreu na decisão por pênaltis entre Uruguai e Gana pela Copa do Mundo de 2010, com a vitória uruguaia por 4-2 após empate de 1-1 no tempo normal e prorrogação. Então é um lance de um jogo emocionante, talvez um dos mais emocionantes da história recente da Copa do Mundo. Grande jogo. Inclusive com aquele pênalti do Soares. O Soares acabou salvando pro bem e pro mal nessa situação. Soares, e depois Soares, caga dessa Copa, hein? O Forlan acabou ganhando, né? Sim. O melhor craque da Copa. Mas o Soares jogou muito também. E
se sacrificou pelo time, realmente. O Soares sempre faz isso, é um cara realmente... Joga pela camisa. Joga demais, realmente. É um grande centroavante. E aí o Asamoah Gyan mandou na trave a chance da primeira semifinal com um time africano em Copas do Mundo. A narração desse gol de cavadinha marota de Sebastián Louco Abreu na decisão por pênaltis é de Álvaro González Marques, da rádio El Espectador, AM 810 do Uruguai. Vamos ouvir então. Va a pegar Abreu, puso la pelota el número 13, si Uruguay lo hace, está en la semifinal para jugar con Holanda, va a ir el Loco, larga carrera de unos 4 o 5 pasos, brazos en jarra, llega el Loco, va Abreu, tiró, ¡gol! ¡Uruguay no va! ¡Gol! ¡Picó Loco! ¡El Loco la picó! ¡El Loco la picó! ¡El Loco la picó! Uruguay está en las semifinales de la Copa del Mundo con una actuación del Loco Abreu ahora en el momento más difícil, con nervios de acero, con una frialdad absoluta y única. El Loco Abreu pone a Uruguay en las semifinales de la Copa del Mundo. É isso aí, que narração, hein? E que emoção, hein? E que emoção. Imagina o pessoal no Copa do Mundo. Imagina o pessoal no banco lá, hein? O medo que eles passaram com essa cavadinha. O Soares, aquela É que o comemoração. Botafogo Depois passava simples, né? O Botafogo foi campeão. Pois Carioca 2010 com a cavadinha do Louco Abreu. Sim. Inclusive mandando um abraço para Paulo Vinícius Tavares. PVT. O botafoguense que Aleph descobriu aqui. Opa, Realmente. achado, hein? Achado, e tem também o canal do Bugre aí no YouTube. Você acompanha que sempre o Guarani. quer acompanhar também. Ele é daqui, né? Ele é daqui, do bairro Bela Vista. Bairro Bela Vista, aqui da cidade de Divinópolis. Daqui a pouco eu vou citar um outro morador de Divinópolis com um nome de bairro internacional, eu diria. Opa! Já no final do programa eu cito. Já, vamos falar. Mas Paulo Vinícius realmente ele é local, gosta do Guarani, mas torce pro Botafogo. Então deve gostar do Louco Abreu. Demais. Beleza. E agora então vamos com o nosso número do dia, mais um quadro. O número do dia. Bom, e em todo o programa GolCast vamos trazer um número especial ligado a um fato do futebol. O Ale disse o número dessa semana no início do programa e vamos falar dele de novo agora com mais detalhes, né, Ale? Você sabe por que o número de hoje é 735, Alex? Sem olhar no roteiro. Não sei. Então não tem. É difícil aí. Aí é pegou, difícil. 735. Você que ouviu os outros programas sabe que pode ser qualquer número. Eu até soltei o roteiro aqui também. Não sabemos de nada, não vimos. Mas é isso. 735 fica até como uma ideia para as nossas federações e confederação brasileira de futebol. 735 é o número de participantes da Copa da Inglaterra, a FA Cup, que nós inclusive citamos no GolCast passado, número 4, no nosso quadro Amor à Camisa. Você que não ouviu, procure lá Spotify, Deezer, sistemampa.com.br, acesse lá para você saber. Esse número, 735, é o número total de participantes da temporada 2019-2020 da FA Cup, sendo que os times das divisões maiores entram na disputa a partir da 4ª rodada eliminatória, da primeira, segunda, terceira divisão. Esse pessoal começa a jogar ali no comecinho de janeiro, né? Por isso até que embola um pouquinho os jogos ali no calendário inglês, mas também embola muito porque lá eles têm uma outra competição que é a Copa da Liga. Isso. Não é essa que eu tô falando, não. Tô falando da Copa da Inglaterra, a FA Cup. É uma bagunça lá. A mais tradicional, que seria a nossa Copa do Brasil. E aí que eu falo que poderia ser uma ideia. Por que não a Copa do Brasil com os 300 times? Faz um jogo só. Mata lá, acabou. Empatou, vai pro pênalti e pronto. Deixa os times da Série A entrando um pouquinho depois. Valorizando sempre, jogando em campos os times desconhecidos para valorizar mesmo a cultura. Arruma o calendário. Talvez na primeira fase ou na segunda, mas tem muito sorteio, né, na FA Cup. Às vezes o sorteio também pode ser utilizado, talvez a partir da terceira fase. Mas nas duas primeiras, às vezes joga lá, concordo. Então são coisas que a gente pode evoluir e dar calendário aí para os times aí. Mesmo que seja um jogo só, o time já vai procurar evoluir para conseguir ir passando de fase. Porque hoje nós temos 90 ou 91 times
na Copa do Brasil, o pessoal já comemora. Pô, é time demais. Beleza, aumentou. Quando começou eram só o campeão e alguns vices, né, dos times dos estados, melhor dizendo, de maior renda. E hoje aumentou, beleza, mas tem que aumentar mais, tem condição de aumentar mais. Então, e de arrumar o calendário também. Não, aí já vai uns 15 programas pra gente discutir, né? Mas então hoje o número é 735 e no próximo programa outro número, uma fração decimal pela metade, cabeça para baixo, qualquer número pode aparecer por aqui, aguarde. Pois bem, então, pessoal, finalizando aqui o 5º episódio do Golcast, a gente fica por aqui nessa convergência com o programa Conexão Esportes e a gente agradece a audiência de você, inclusive divulgue o podcast Golcast nas redes sociais, gostando ou não aqui do nosso desempenho, mas claro, toda divulgação é bem-vinda, né? Exatamente, toda propaganda é bem-vinda. Divulga até pra gente poder melhorar no que a gente estiver aí falhando, que a gente possa... Comenta no nosso podcast também, dá sugestões. Lembrando que estes e outros episódios estão na internet. Como é que chama seu colega? Flávio Nascimento. Se ele estiver vendo, é o roteiro aqui. Tem roteiro. Temos roteiro. Foi escolhido o gol de Romário aí no outro podcast, no 2, né? Sim. Fomos roteirizamos aqui, Flávio. Valeu aí pela audiência. Lembrando então que nossos outros episódios estão no sistemampa.com.br. Entre agora no site ou então também pode procurar lá no Spotify ou no Deezer. Todos os episódios estão lá e como o Marcelo falou, entre lá no Instagram, @podcastgolcast, comente, critique, elogie, dê sugestões, estamos aqui para isso. E eu falei que ia mandar um abraço, já porque ele deve estar vendo o programa na TV, sim, para o Capim! Opa! Do bairro Niterói, exatamente. Capim. Capim, né, me parou realmente antes de a gente vir gravar aqui. Não, manda um abraço lá. Até porque ele tá esperando uma reportagem que eu participei, um outro projeto aqui que nós temos, que é o Se Liga, que é um programa aqui de variedades. Pós-Conexão Esportes. Todo domingo às 9 da noite você pode entrar aí também no Instagram do Se Liga, o @SeLigaTV, com várias reportagens. Você quer trazer o produtor do programa? Vamos trazê-lo aqui para falar um pouco. Ele conhece bem de futebol, vamos trazer ele para falar um pouco aqui e vender o peixe, né? Claro, exatamente. Vamos trazer aqui, vamos ver, né? Ele que fez uma reportagem muito bacana com a nossa diretora. Isso, Tainara, muito bacana mesmo. Com certeza. Tainara também. Com a reportagem da Bruna Laura também, inclusive, claro. Outro integrante do fazer um Golcast só de mulheres, hein? Pensou? Ué, pode ser também, claro. Uma ótima ideia. A Bruna Laura, que também participa, ela é auxiliar, né? Teve uma parada agora na questão de arbitragem, mas tá voltando aí. Tem a Jordana também, que entende muito de futebol. Jordana, o sobrenome dela é? Amaral. Jordana Amaral, exatamente também. Torcedora do Liverpool Futebol Clube. Exatamente. A torcedora mais fanática da cidade. Há convergências, né? Há controvérsia. Beleza. Mas um abraço realmente. Então você também acesse lá o Instagram do Se Liga, esse outro projeto. Um abraço para o Capim, que está vendo o programa pela TV. E para você saber mais do Golcast, pode acessar lá no Instagram, @podcastgolcast. Procura no Spotify, no Deezer ou no sistema MPA.com.br. A redação desse programa é de Alexandre Rodrigues. Eu. A apresentação e comentários minhas, Alexandre Rodrigues, Aleph Rundinelli e Marcelo Lopes. Agradecendo você que está acompanhando a gente pelo podcast Golcast, pela TV Candidez, um programa Conexão Esportes especial. Dando um agradecimento especial pela Rádio Minas, aqui o nosso amigo Pedro, que está acompanhando a gente, o Rafael Monteiro, toda a equipe da rádio, por ceder o espaço. Quem sabe a gente pode gravar mais vezes aqui. Uma vez por que não? Quem sabe? Né? Rádio Minas, estão lembrando, 104.1 no FM aqui em Divinópolis e também, claro, no sistema MPA, também tem um link lá para você ouvir. Se você não for de Divinópolis, você pode escutar também pela internet, também tem redes sociais da Rádio Minas, tudo lá direitinho para você poder acompanhar a gente. Muito legal, um abraço a todos aí. E semana que vem tem mais Golcast nas suas plataformas digitais e nos seus agregadores de podcast. Quem sabe um dia voltando. Quem sabe até na próxima semana voltando aqui no programa Conexão Esportes. Um abraço, valeu. Um abraço, gente. Até a próxima. Lave as mãos com álcool em gel. E você que continua na televisão, aí temos sim a Tainara Faria. Lá veio. Vamos ver o que teve aí de esporte local. Sim, Tainara que nos chamou aqui para... essa ancoragem aqui antes do nosso podcast. Vamos ver o que teve no esporte local com essa volta aí. Vai lá, Tainara, um abraço. Valeu! Gente. Podcast Golcast, uma produção do programa Conexão Esportes. E o programa Conexão Esportes vai para um rápido intervalo e a gente volta em instantes
com mais uma reportagem especial, explicando para vocês se existe contaminação nos animais pelo coronavírus. Não saia daí. Mica Churros, o churros mais famoso da cidade. São mais de 10 opções, do tradicional ao gourmet. O trailer na Praça do Santuário, todos os dias. Faça a sua encomenda pelo telefone 999999537 e Instagram, @Mica Churros Gourmet. Mica Churros. Atenção! A Secretaria de Saúde alerta a população sobre o coronavírus. Mantenha-se em casa o máximo possível. Lave as mãos com água e sabão várias vezes ao dia ou use álcool 70%. Ao tossir ou espirrar, use o antebraço. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Não compartilhe objetos pessoais. Em caso de sintomas, respeite o isolamento domiciliar. Evite contato com pessoas com doenças respiratórias. Ignore fake news. A responsabilidade é de todos. Prefeitura de Divinópolis. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, você que acompanha a TV Candidez, temos um encontro marcado aqui no programa Refletindo a Palavra de Deus. Convide seus amigos, sua família, para que possamos juntos fazer essa reflexão a partir do dia 23 de março, de segunda a sexta, às 7h25, aqui na TV Candidez. O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos, sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte. Centro de Treinamento Kickboxing Professor Natanael Barros. Venha conhecer a arte da luta. Aulas de segunda a sábado. Agende sua aula experimental pelo telefone 37 9131 4159. Venha para o CT Natanael Barros e se torne campeão. E agora vocês vão acompanhar um bate-papo entre o Adriano da Cia Cães e um veterinário, explicando como fica a situação dos animais com a pandemia do coronavírus. Com 60 anos no mercado, a Casa Edson trabalha com acessórios e reparo para eletrodomésticos, bem como utilidade para o celular. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 98802-3383. Casa Edson fica na rua Minas Gerais 471, Centro de Divinópolis. Cia Cães Esportes. Oferecimento: Cia Cães é o melhor centro de treinamento canino da região. Completa 15 anos e quem ganha é você com o novo centro de conveniência canina. Pet Shop Cia Cães tem a linha completa de acessórios, rações, petiscos e brinquedos. Pet Shop Cia Cães fica na Avenida 21 de Abril, 1919, bairro Santa Clara. Siga a gente no Instagram, @Cia Cães. Com 60 anos no mercado, a Casa Edson trabalha com acessórios e reparo para eletrodomésticos, bem como utilidade para o celular. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 98802-3383. Casa Edson fica na rua Minas Gerais 471, Centro de Divinópolis. Hoje nós vamos falar de saúde e cuidado animal, porque esporte tem tudo a ver com qualidade de vida dos animais. Para isso, nós convidamos o Dr. Eduardo, da Cuidado Animal, que veio aqui para dar umas explicações para nós. Tudo jóia, Eduardo? Tudo bem, Adriano? Tudo jóia. Então, nós estamos com esse quadro aí do coronavírus, né? Então, o mais importante é nós informar o nosso público um pouco sobre essa situação que está acontecendo agora. Então, eu tenho algumas perguntas para fazer que o pessoal enviou para a gente, que eu vou estar fazendo para você, tá bom? Sim. A primeira pergunta aqui: existe algum risco dos cães adquirirem e transmitir o novo coronavírus? Não, Adriano. O coronavírus, né, existe o coronavírus dos animais
e o coronavírus dos humanos, né? O novo coronavírus. Os dois, eles pertencem à mesma família, mas eles são de gêneros diferentes, né? E, inclusive, assim, produzem doenças nos animais que têm manifestações diferentes das que ocorrem nos humanos. Então, não existe realmente essa possibilidade, não, né? São vírus que a gente chama de espécie específico, né? Ele só infecta aquela espécie, né? Um vírus que infecta especificamente uma espécie. Pra gente dar continuidade nisso aí, Eduardo, eu acho que tem tudo a ver com essa primeira pergunta. Quais as doenças que o coronavírus causa nos pets? Existe alguma forma de se prevenir? Sim, o coronavírus, né, nos pets, nos cães, por exemplo, eles causam uma gastroenterite que não costuma ser uma coisa assim muito grave, mas que algumas vezes, quando associada, por exemplo, a outras viroses, como a parvovirose, produz quadros clínicos bem graves, né? Para prevenção existe a vacina polivalente, né? O V10 ou V8, muito conhecida com esses nomes, né? Que protege contra o coronavírus, né? Canino. Em relação aos felinos, né? Aos gatos, a doença que o coronavírus transmite é a peritonite infecciosa felina, né? Essa doença é uma doença muito grave, ela causa desde casos gastroentéricos severos até neurológicos também, né? E infelizmente não tem uma forma de prevenção, né? Ainda não temos vacinas para essas doenças. Mas como eu já falei na pergunta anterior, essas doenças também dos pets, elas não passam para os humanos, elas não são zoonoses. Legal. E assim, uma coisa que vem acontecendo aí nas redes sociais, né, muitas fake news. Você como veterinário, né, você deve estar recebendo várias perguntas de pessoas sobre essas fake news, coisas de cachorro. Tem uma aí que saiu agora, que fala aí que a pessoa já tinha um cartão, o cachorro já tinha sido vacinado pelos cartão e outras. Você tem alguma coisa para declarar sobre isso? Ah, sim. Esse vídeo aí saiu bem recentemente agora, né? Foi um tutor que pegou o cartão do seu animal, ele viu que lá tinha, na etiqueta do cartão, protegia contra o coronavírus, e daí então ele deduziu que tudo isso que está acontecendo agora é uma fantasia, que o coronavírus já existia, que era uma coisa muito antiga, e que esse novo coronavírus não existia, né? Infelizmente, hoje em dia as pessoas elas tornam públicas as suas opiniões e tratam isso como verdades, daí que nascem essas fake news, né? Isso é muito preocupante, porque já teve gente até me perguntando se essa vacina dos pets, elas podem ser aplicadas nas pessoas. Isso é um absurdo, né? Essas vacinas elas foram desenvolvidas, né, no caso da V8, V10, para cães, né? Elas foram testadas em cães, aprovadas para uso em cães, mas que em humanos, se usadas em humanos, podem produzir até riscos assim de fatalidades mesmo, né, com as pessoas. Quando a gente fala de qualidade de vida dos cães, né, que a gente se preocupa com os cães, quer queira, quer não, com essa crise, eles vão afastar um pouco ali de fazer caminhadas, aquelas atividades que a gente está acostumado a mostrar aqui no programa, né, várias atividades físicas para os cachorros. Então, a minha dica como comportamentalista agora para esse programa é o seguinte: o cachorro tem que queimar energia. Então, se não tem como queimar energia física, o interessante é queimar energia mental. Eu vou dar exemplo de 2 brinquedos aqui que dá para os cachorros queimar energia física. Por exemplo, é um tipo de brinquedo onde você coloca as rações dentro do brinquedo. Você coloca a ração dentro do brinquedo, né, a ração mesmo do animal, e joga a bolinha para o cachorro brincar. De acordo com a bolinha vai rodando, a ração vai caindo e o cachorro vai comendo e vai interagindo o cachorro naquela brincadeira. Já viu aqueles cachorros que destroem a casa inteira? Quando o dono chega, a casa destruída? É porque ele não está queimando energia mental. Temos aqui o outro exemplo, aqui o combo, que é o mesmo brinquedo. Você vai sair e ficar durante o dia. Você coloca o petisco, coloca as coisas dentro do combo, você saiu para trabalhar, o cachorro vai ficar 2, 3 horas sozinho, ele fica ali brincando com esse brinquedo, queimando energia comendo o brinquedo, e aí a tendência é o quê? Ele não destruir os brinquedos. E você que chegou em casa, que está em casa, e precisa queimar energia,
Você pode, mesmo no corredor, ou no canto da sua casa, brincar um pouco com o cachorro, fazer ele movimentar atrás de um brinquedo, fazer ele movimentar atrás de um petisco, e assim você vai queimar essa energia mental. O que não pode é deixar o cachorro lá sem fazer atividade nenhuma, senão ele começa a destruir tudo isso, né? Não é isso, doutor Eduardo? Isso mesmo. Sempre o exercício físico, né, é muito bem-vindo, né, para os cães, até por essa questão mesmo comportamental, né, para manter eles bem. Com essas dicas de brinquedos, fica muito legal você queimar a energia do seu cão, né? Na parte veterinária, né, doutor Eduardo, isso é muito importante. E aproveitando, voltando para você, uma pergunta assim, para a gente terminar a nossa entrevista. O que pode acontecer? A pessoa está infectada e essa pessoa ela pode estar com o cachorro, ela pode ficar com o cachorro. O que é a sua dica para essa situação? Ela pode conviver até na mesma casa que o animal. Mas nessa situação, a pessoa tem que se preservar mais, né? Evitar de dar beijo no cão, né? Abraçar o cão, de ter um contato mais, às vezes até de dormir com o cão, né? De ter um contato mais íntimo com o cão. Porque a pessoa está doente, né? Ela está vulnerável a outras coisas, né? Então, o ideal mesmo é que ela fique mais reservada, né? Se cuidando da sua saúde. E na semana que vem, nós vamos falar um pouco sobre o tabuleiro para cães. Não existe o xadrez para humanos? Esse é um esporte bom para cachorro. O tabuleiro para cães. E por hoje é só, muito obrigado pela sua companhia. Durante toda a semana, nós vamos te atualizando da situação do mundo do esporte e também do nosso programa, se será mais uma vez um programa especial ou se a gente já volta no próximo domingo com um programa ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia, continue em casa, nada de sair, nada de aglomeração. Boa noite para vocês, tchau!